Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde, Vera. Oi, boa tarde. Ótima semana para você, para todos os nossos ouvintes e espectadores, né, Dédia? Vera, o governador de São Paulo, João Dória, esteve com a gente aqui no Jornal da CBN hoje, com Milton Jung e comigo, e a principal informação que ele deu foi sobre o afastamento de um policial militar que estava convocando ali os colegas para a manifestação de 7 de setembro, ofendendo o próprio Dória, ofendendo ministros do STF, e a gente convidou o governador, claro, para falar sobre essa reunião que aconteceu hoje de governadores. Em relação a essa crise entre os poderes, a principal reação hoje foi essa dos governadores, né? Pois é, Nadede, eles aproveitaram uma reunião do Fórum dos Governadores que já estava prevista para inserir na pauta essa discussão sobre a defesa da democracia, defesa do Supremo e crítica a esses ataques sistemáticos que vêm sendo feitos por parte do presidente Jair Bolsonaro ao STF e também a outras instituições. E demonstraram nessa reunião, que aconteceu de forma híbrida, né? Alguns governadores foram presencialmente e outros participaram de forma remota, também preocupação com essa questão da infiltração das polícias pela pauta bolsonarista. A gente amanheceu com essa notícia de que um coronel da Ativa e chefe do policiamento do Comando de Policiamento do Interior 7, Alexander Lacerda, havia sido afastado depois de se mostrar ali uma série de postagens dele com esse teor que você falou. Por que isso é muito grave? Porque se trata de um chefe, de um comandante de policiamento da Polícia Militar e da Ativa, quando a gente sabe que a legislação, todo o ordenamento disciplinar das polícias impede que policiais da Ativa tenham atividade de cunho político, cunho ideológico, e isso está cada vez mais comum. A manifestação desse coronel Alexander, veio juntamente com a de outros expoentes da PM aqui de São Paulo, inclusive um coronel aí sim da reserva, mas que tem um cargo de chefia no CEAGESP, que é uma autarquia federal, o coronel da reserva da PM, Paulo Ricardo Araújo, presidente do CEAGESP, também convocando as pessoas a participarem dos atos do 7 de setembro, também com muitas críticas aos outros poderes, ao Supremo Tribunal Federal, insuflando apoio às pautas do presidente Jair Bolsonaro e chamando os veteranos da PM a se reunirem na porta do batalhão do BOPE para as manifestações de 7 de setembro. Tem um temor muito grande por parte dos governadores de que essas manifestações de PM se avolumem daqui até o 7 de setembro e ganhem conotação de risco de quebra-quebra, de atos que fujam do controle. Tem um grande temor de invasão do prédio do Supremo em Brasília nesse dia 7 de setembro, então a preocupação vai subindo de temperatura, né, Dédia? O governador João Dória disse aqui na CBN que esse era um caso isolado, mas na verdade a infiltração é grande e está aumentando, né, Vera? Pois é, ele falou aqui isso pra gente, mas na reunião com os governadores foi ele a alertar os colegas de que isso está crescendo e de que está crescendo em todos os lugares, para que eles fiquem atentos também às suas próprias tropas. Não é um ato exatamente isolado, né, Dédia? A gente viu o motim do Ceará com uma forte infiltração política. Depois vimos uma manifestação na Bahia em que um policial se sublevou em relação ao seu comando e saiu armado às ruas. Vimos no Espírito Santo várias manifestações com essa mesma conotação. Então, isso está espalhado pelas PMs, não é algo pontual e é algo que sempre vai na contramão dos governadores. A ordem é para que se siga o presidente da República em detrimento dos governadores. Isso, ganhando espaço, ganhando fôlego nas corporações, tem um potencial muito explosivo
para daqui por diante, para o ano eleitoral, porque essas são tropas armadas, a gente sabe, e que tem aí um grande potencial de causar perturbação da ordem pública caso resolvam fazer algum tipo de sublevação. Isso não é trivial, não é de menor importância, isso é de extrema gravidade, porque em alguns países onde a gente viu as democracias ruírem, esse problema de infiltração de forças armadas e de polícias armadas foi um dos estopins. Então, a gente precisa muito ficar de olho e ter muita atenção com esse problema. Agora, foi importante essa reunião hoje, né, Vera? São governadores de posicionamentos bem diferentes, quase todos foram. No meio dessa crise, né, realmente seria importante essa união em torno do que deveria ser óbvio, né? Exatamente. Foram 22 dos 27 governadores, inclusive quem sediou o encontro foi o Ibanez Rocha, do Distrito Federal, que é um apoiador histórico do presidente, mas que fez uma fala contra esse esgarçamento das relações entre os poderes e em favor de um entendimento, de um diálogo e de que se cessem esses ataques, mas nada indica que vão cessar, né, Dédia? Hoje, essa semana, o presidente deverá apresentar um segundo pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, dessa vez contra o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele já o fez na semana passada em relação ao ministro Alexandre de Moraes. E em conversa com os seus apoiadores lá no Cercadinho, nos últimos dias, Bolsonaro disse que o 7 de setembro será uma amostra do que as pessoas querem que ele faça. Então, a depender do grau e do teor do clamor desses atos, se por uma intervenção militar, se por fora Supremo, etc., ele pode escalar ainda mais na sua retórica. Aquela ideia que eu sempre combati aqui, de que ele se moderaria, de que ele tentaria um diálogo, sempre foi fantasiosa e vai se mostrando cada vez mais mentirosa à medida em que o presidente é um dos principais incentivadores da realização desses atos no 7 de setembro, que vão ganhando, como eu já disse e repito, uma conotação muito grave de esgarçamento das relações, com um potencial de problemas aí, de tumulto muito, muito grande. Perfeito. Vera Magalhães, obrigada, Vera. Até amanhã. Até amanhã, Nadede. Até amanhã a todos e uma ótima tarde para vocês.